Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Vamos esperar todo mundo entrar, né? Já estou aqui no centro técnico da Aninha, ó, toda bonita. Não é tu, a bonita? Tô bonita, né, gente? Boa noite! Como é que vocês estão? Peraí, que mãe, olha, é ao vivo, mãe. Mãe tá acostumada com um curso gravado que ela pode ficar chamando minha atenção e doidando. Não pode, né, velhinha? Por favor, né? Porque ela quer que eu mostre pra vocês, ó, minha plaquinha, viu? O negócio tá tão chique, viu? Ó, que tem até plaquinha, minha gente. Eu tô estilo Silvio Santos, ó. Vou começar lá falando com vocês assim, ó. Ó, gente, aqui tem anotado, né, tudo que a gente vai debater, né? Porque agora eu sou chique, viu? Olhem só. E aí, meus amores, graças a Deus, muita gente já entrou, né? Boa noite. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. A gente tá aqui no Centro Técnico da Ana Brown. E hoje a gente dá início a um projeto que faz meses que a gente vem trabalhando nele. E eu tô muito feliz, muito agradecida com a presença de cada um de vocês, né? Que tirou esse tempinho aí nessa noite de segunda-feira pra estar, né? Se fazendo presente nessa live maravilhosa. Eu agradeço de coração. Acabei de pedir aqui a Deus que toda palavra que sai da minha boca sirva para abençoar e motivar vocês que estão assistindo, né? Eu espero do fundo do meu coração que essa nossa conversa, essa troca de experiência sirva aí para lhe ajudar de uma maneira, né? Sirva para impactar a sua vida pessoal e profissional de uma maneira muito positiva, né, minha gente? E eu já anotei aqui, a nossa live vai funcionar da seguinte maneira. Eu fiz até uma metodologia para a live, viu, minha gente? Tem que respeitar, viu? A nossa live vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou começar com uma breve introdução que está aqui, ó, no meu papel. Tem que respeitar, viu? É Ana Brown e Santos, né? Ana Brown e Silvio Santos. E aí eu vou começar com essa introdução, onde eu vou falar para vocês quais foram os meus principais desafios, né? Quais foram os passos que eu precisei caminhar, né? Para começar nesse ramo de doce. Eu nunca tinha falado assim tão abertamente para vocês quando eu comecei, e isso gera muitas dúvidas, né? Isso é motivo de muitos directs, muitas pessoas que acabam seguindo a gente assim por último e se perguntam: Ana, me conta um pouco da sua história. Então, esse primeiro momento, a gente vai começar conversando sobre isso. O segundo processo da nossa metodologia da live vai ser sobre as perguntas frequentes. Eu não sei se vocês notaram, mas há algumas semanas eu venho colocando caixinhas de pergunta pra gente conversar. E lá tem algumas perguntas frequentes que muitas pessoas me perguntam, né? Que eu vejo que é motivo de dúvida de muita gente. Então aqui a gente vai sanar alguma dessas perguntas. E por último, no nosso último momento, né, vai ter um encerramento, onde a gente vai agradecer a Deus, né, pela presença de vocês. E eu vou também sanar algumas dúvidas que vocês têm ao meu respeito, ao respeito do meu trabalho. A gente vai ter esse momento de perguntas e respostas, tá, meus amores? Todo mundo entendeu? Tô muito feliz, porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma live com tanta gente, né? Eu acho que esse momento merece até ser registrado, né? Eu vou pedir pro pessoal aqui da minha equipe já tirar print, né? Tira aí o print eu fazendo coraçãozinho, porque jamais foi visto uma audiência numa live da Aninha, e eu fico muito feliz, muito agradecida, que Deus abençoe vocês. E aí, gente, vamos começar, né? Sem mais delongas. Pra quem não me conhece, o meu nome é Ana Elisa, o nome profissional é Ana Brown. E eu comecei nesse ramo de doce há exatamente, eu não sei ao certo a quantidade de anos, mas acredito que 6 anos. Eu comecei em 2013. E assim como todas vocês que estão assistindo, minha história não foi diferente, né? Eu acredito que as pessoas que entram nesse mundo de doce sempre meio que caem de paraquedas. E assim como vocês, eu também enfrentei muitos desafios em questão de produção, em questão de não ter cliente, em questão de como vender, de como eu ia apresentar o meu produto para o meu cliente. Mas tudo isso foi necessário. Eu sempre digo que tudo que a gente passa faz parte do processo, porque nos ajuda sempre a amadurecer e nos ajuda a chegar nos nossos objetivos de uma maneira mais forte, né? A gente consegue atingir nossos objetivos de uma maneira mais forte. Então eu comecei a fazer doce também, partindo desse princípio de ter caído de paraquedas. Eu comecei a fazer doce quando as minhas amigas vinham aqui pra casa, né? A gente tava sem nada pra fazer e eu dizia: eu vou fazer um bolo de massa pronta. E fazia um bolo e o bolo ficava solado, ficava horrível, né? Tinha 1 ou 2 pessoas que achavam bom. Eu não vi aquilo ali como uma visão de oportunidade, porque realmente o bolo ficava ruim, o bolo ficava solado.
e eu achava que ninguém nunca ia dar dinheiro para fazer aquilo ali. Até que chegou um dia que eu fui fazer o bolo de aniversário de João Vitor, né, que é o meu esposo, gerenciando docerias. E aí a minha sogra disse assim pra mim: Ana, eu quero que você faça o bolo dele. Diferente do que você já estava acostumada a fazer, você vai utilizar essa batedeira, você vai utilizar essas formas para fazer bolo. Ao invés de você utilizar a matéria-prima tal, você pode utilizar essa. E eu comecei a ver que quando a gente colocava um sentimento diferente, o resultado saía diferente, né? Pra minha surpresa, o bolo ficou assim incrível. Tanto a questão de finalização e questão de sabor. E tinha sido muito diferente do que era acostumada a fazer para as minhas amigas, para o que eu fiz para João Vitor. Eu não queria conquistar minhas amigas, né? João Vitor, a gente tava no começo do relacionamento, então João Vitor sempre foi gordinho. Então para ele era muito fácil apaixonar o gordinho pela barriga, né? Ele estiver me assistindo, ele vai ficar doido. Mas é verdade. Então lá na hora da festa, todo mundo ficou impressionado, meus amigos tudo perguntando: Ana, qual foi a padaria que você encomendou esse bolo? Ninguém acreditava, porque tinha sido uma diferença muito grande do bolo que eu fazia para as minhas amigas para o bolo que eu fiz para João Vitor. E aí eu postei na rede social, no meu Instagram mesmo, né? Não tinha nada certo ainda. E no mês seguinte, a minha prima pediu assim: Ana, se eu comprar os ingredientes, tu faz o bolo do meu aniversário? Eu disse: faço, né? Vou ver agora se foi sorte ou se realmente eu sei fazer. E aí eu fiz o bolo dela semelhante ao de João Vitor. E no dia 5 de janeiro de 2014, na reunião de família, quando todo mundo provou, que viram, né? Ai, que bolo gostoso, Ana, por que tu não trabalha com isso? Eu tinha passado 1 ano sem passar no vestibular, né? Se eu fosse depender do meu pai ou da minha mãe para pagar uma faculdade particular, não era possível. A minha mãe trabalhava, só ganhava um salário mínimo, e o meu pai nem se fala. Então, eu sabia que se eu quisesse ser alguém na vida, eu que ia ter que ir atrás, seja empreendendo ou seja em questão de estudo. E aí o meu tempo era muito ocioso. Então quando a gente estava lá na reunião de família, que eles começaram a dizer: Ana, por que tu não trabalha com isso? Eu comecei a pensar, eu disse: pois é, eu tô sem fazer nada, então caiu na rede é peixe, né? Então na hora mesmo, eu disse: pois eu vou abrir o Instagram aqui, mesmo tendo só esses 2 bolos para postar, eu vou abrir o Instagram e vou ver no que é que vai dar. E aí no dia 5 de janeiro de 2014 eu abri a rede social, o João Vitor escolheu o nome, né, de cara, já gostei, Império Doce. E eu abri a rede social com esses 2 bolos, não sabia fazer nada, não sabia enrolar um brigadeiro, não sabia como vender, não sabia como ia chegar até o meu cliente. Então tudo que foi acontecer na minha vida foi a partir das necessidades, não só minha, mas as necessidades do meu cliente também. Se o cliente chegasse para mim e dissesse: Ana, você faz uma encomenda de cupcake? E aí eu dizia: não. Eu não, é lógico que eu não ia dizer: cliente, eu não sei fazer. Eu sempre dizia assim: olha, eu não trabalho a pronta entrega, mas se você me der o prazo até amanhã, eu faço seu cupcake e lhe entrego. E aí o cliente dizia: beleza. E eu lembro como se fosse hoje, que teve uma encomenda de uma cliente que eu não sabia fazer cupcake. E essa história é muito engraçada, porque eu vejo que muita gente diz: ai, Ana, porque eu não sei onde encontrar essa forma, porque eu não sei onde encontrar essa matéria-prima. Gente, eu não tinha receita de nada, eu nunca tinha feito cupcake na minha vida. Foi o que eu fiz. Eu disse: mas eu tenho que atender essa cliente. Ela tem uma necessidade e eu preciso atender. E aí eu fui numa casa especializada de confeitaria aqui da minha cidade, e chegou lá, a moça disse pra mim assim: Ana, nessa forminha aqui que você usa para assar o cupcake, ó, já tem uma receita de cupcake. E aí quando eu abri, que eu vi, tinha lá, gente, a receita ensinando a fazer a massa do cupcake. Eu comprei e fiz a minha primeira massa de cupcake através dessa embalagem. E eu lembro também que para fazer o cupcake precisava de uma embalagenzinha de alumínio, e só a embalagem foi R$36. Os 2 cupcakes que eu vendi foi 12, né? Mãe que tinha que me emprestar o dinheiro, né? Era sempre, eu dizia: mãe, me dê R$50 que eu preciso ir ali. E sempre ia fazendo isso, né? No início não tinha nada de capital de giro, porque como eu disse pra vocês, eu caí de paraquedas. Então, capital de giro, coitada, eu vim começar até depois que realmente a loja abriu. Porque desde o começo eu passava por muitos desafios de dividir, saber o que é dinheiro de Ana Brown, o que é dinheiro da Império. João Vitor dizia pra mim: você tem que tirar um prolabore. Eu dizia: João Vitor, tem semana que eu tenho que escolher se eu pago a energia daqui de casa ou se eu compro uma caixa de leite condensado. Como é que, gente, eu vou dividir salário de Annelise e dinheiro da Império? Não existia isso. Como eu não... A Império começou de uma maneira muito informal, então todas essas partes necessárias dentro da empresa eu não fazia gestão financeira, não fazia precificação, porque era eu sozinha para fazer tudo. E como o início foi
meio que de paraquedas, eu não planejei, eu não fiz plano de negócio, eu não fiz nada disso. Então, eu ia aprendendo na prática. Era cliente reclamando, era bolo quebrando, era as pessoas tendo dificuldade de vir pegar encomenda aqui na minha casa e eu aprendendo e vendo o que era que eu podia melhorar. Sempre o intuito era mostrar disponibilidade para o cliente e atender a necessidade dele. Então, quando eu comecei a vender no centro, foi a partir de um desafio também, né? Depois da minha primeira Páscoa, né? Depois que eu comecei a vender no Instagram, eu sempre pedia para os meus primos, meus tios, tá todo mundo postando, né? Vamos lá, gente, vamos divulgar. No tempo não tinha história, então as pessoas faziam essa divulgação no feed. Vem um novo conceito em doceria, né? Sempre mostrando para o meu cliente que era um negócio de valor para mim. Eu nunca trabalhei. O cliente que ele me compra desde o começo, ele sabe que a Império a gente sempre se mostrava na rede social como um negócio chique, assim, como um negócio formal. O cliente, ele via valor, né? Então as pessoas começaram a despertar um interesse em saber o que estava por trás, quais eram os doces que eu fazia. E aí, quando eu comecei a vender, a gente sempre morou muito distante da cidade. Então esse foi um desafio que era mais frequente. As pessoas diziam: Ana, você tem doce disponível à pronta entrega? E se tem doce disponível à pronta entrega, onde é que eu vou buscar? Quando eu dizia, não, é por encomenda. E quando eu dizia para buscar no Van Rosado, as pessoas já diziam, não vou porque eu tô aqui no centro e é distante. Então eu começava a pensar, meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa para mudar. Porque se a quantidade de pessoas que eu deixo de atender porque eu tô longe, porque eu não tenho a pronta entrega, eu não faço as contas aqui. É dinheiro que tá deixando de entrar. Então eu comecei a pensar, veio a minha primeira Páscoa, eu vendi muito ovo, eu consegui arrecadar bastante dinheiro. Depois da minha primeira Páscoa, como isso foi no ano 2014 ainda, como eu não tinha... Gente, eu vou desativar os comentários, alguém tá pedindo aqui, mas eu não sei como é que faz isso. Desativa aqui, eu vou perder o raciocínio. Lembre, viu? Tô falando da Páscoa. Peraí. Desativar os comentários. Pronto, vamos lá, meus amores. Já eu ativo os comentários de novo. E aí, na minha primeira Páscoa, eu vendi bastante, consegui arrecadar R$1.500. E beleza, tava achando que ia assoar meu nariz com nota de 100, né? Muito feliz da vida, coitada. Deixa eu só ajeitar aqui meu pega rapaz. Coitada, não imaginava que R$1.500 não dava pra nada, né? Mas beleza, continuei vendendo, continuei fazendo encomenda. Veio esse meu primeiro desafio, que foi realmente a disponibilidade de entregar tanto produto à pronta entrega como de locomoção, né? As pessoas sempre, elas se concentram mais pelo centro, por esses bairros. Gostei dessa luz, viu? Andrade, chegou o negócio, né? Oi, Jade. E aí, minha gente, voltando aqui, vamos lá, Aninha. Eu via que as pessoas sentiam essa dificuldade de vir até aqui. E aí, como eu tinha arrecadado esse dinheiro, né, R$1.500, eu disse, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? A Império ainda estava no início, então eu não conseguia enxergar aquilo ali como uma visão de oportunidade, que eu ia viver a minha vida toda vivendo aquilo. Então eu pensei, não, eu só vou ser alguém na vida se eu tiver um diploma. Então o que é que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro e me matriculei no curso de Serviço Social da UNP, Faculdade Particular daqui de Mossoró. Me matriculei já pensando em conseguir o FIES, porque também não adianta de nada pagar o primeiro mês, a mensalidade do primeiro mês, se não fosse ter dinheiro para pagar. Então consegui o FIES e aí, graças a Deus, facilitou muito. Passando esse momento, eu tive a minha segunda dificuldade, que foi a locomoção para a faculdade e a venda de doce que não existia, né? Então eu comecei a pensar, caramba, eu tenho que pensar em fazer alguma coisa, eu tenho que pensar. E aí me veio a minha primeira visão de oportunidade, né? Que eu vim saber que era a visão de oportunidade depois, que eu achava que tinha sido só uma ideia da sempre que eu tinha, né? E aí a minha tia, que ela mora aqui na frente, ela tinha um ateliê de costura no centro da cidade. E aí eu pensei, se eu vender os meus doces no centro, de mania deixar eu ficar lá no ateliê de costura no centro, eu vou conseguir, quando sair de lá, pegar carona com um tio meu que trabalha na rua, né? Trabalhava na mesma rua que ela vendeu, que ela tinha um ateliê de costura. Eu ia vender os doces, ia conseguir levar encomenda se o meu cliente quisesse me encomendar, ia ter doce disponível à pronta entrega, ia estar no local central e ainda conseguia pegar carona com o meu tio, que ia para a mesma faculdade que eu. Então eu liguei pra Tia Maninha, posso ir? Pode continuar, pode ir vender lá. Então no dia seguinte começava a minha rotina. Eu fazia os doces de manhã, acreditem, gente, eu tinha aquela batedeira ali, ó, que tá ali no cantinho, ó, aquela batedeira.
era aquela batedeira, era uma forma de brownie que mãe fazia lasanha, frango, o que ela quisesse pro almoço, e era eu para fazer os brownies, fazer os recheios, não tinha panela elétrica, buscar tudo no colégio, esquentar o almoço, tirar as fotos e de 1 hora tá pronta, porque o meu tio que vinha me buscar, ele era agoniado normal não, ele buzinava umas 50 mil vezes, né? Então eu tinha que fazer todos esses processos para de 1 hora eu estar no ateliê de costura lá, vendendo os doces. No primeiro dia eu não vendi nada, primeiro dia. Só que não fiquei triste, por quê? Porque eu ainda tenho a possibilidade de vender na faculdade. Porque saía de lá, eu fechava lá minhas sacolas, minhas coisas e ia pro depósito do meu tio, que de lá ia pegar carona e ia pra faculdade. Então eu comecei a ficar conhecida no centro depois de quê? Da constância nas publicações. Eu tive outra visão de oportunidade de entender que o meu cliente não estava lá no centro. Mas por que, Ana, seu cliente não estava no centro? Gente, na frente do ponto da minha tia, tinha uma lanchonetezinha que tinha uma máquina, aquelas italianinhas de vender sorvete. Sabe aquele sorvete assim? O sorvete era R$2,50. Então matava a sede de quem queria, tava com calor no centro da cidade e ainda era doce. Então era o meu concorrente que não tinha nem como concorrer. Então eu pensava, o meu cliente, ele não é o cliente de conveniência, não é aquele cliente que está passando aqui. Eu tenho que ir atrás de outro canal de venda para saber quem é o meu cliente. Quem é o meu cliente, ele está onde? Está na rede social. Então, o que é que eu fiz? Como é que eu vou ter essa comunicação direta na rede social? Constância nas publicações. Então, todos os dias, você abriu o Instagram, meio-dia, 1 hora, tava lá. O que eu tinha de doce disponível à pronta entrega, do jeito mais simples possível que tinha para tirar foto, eu tirava e postava. Gente, hoje tô com o doce aqui disponível no ateliê de costura, aqui no ateliê Silhueta, na Avenida Coronel Gugel, disponível de 1 às 5. No primeiro dia não vendi nada. Segundo dia já foi melhorando, 10, 20 reais, que um ou outro cliente que queria me comprar, que via que eu estava no local mais central, passava lá e comprava. O cliente perguntava, Ana, você pode deixar no carro? Até drive e tudo e doce eu fazia. Eu disse, deixa. O cliente parava na frente, eu vinha, deixava o doce no carro dele, ele saía. Então aquelas pessoas que queriam me encomendar um bolo, que queriam encomendar uma pizza, que às vezes não queriam vir até minha casa, começaram a ver possibilidade de me encomendar eu estando lá no centro. Então aquilo ali agregou muito valor à minha marca, porque o quê? Eu estava mais próximo do meu cliente, eu tinha doces disponíveis para pronta entrega, estava lá todo o tempo disponível respondendo direct, postando, e a última visão de oportunidade e agregar de valor que eu tive lá, que foi um dos diferenciais da Império Doce, que eu colho frutos dessa visão até hoje, foi o delivery, né? Eu via que uma das coisas que fazia com que eu não atendesse o meu cliente era essa disponibilidade de entrega, porque às vezes o cliente dizia, eu tô trabalhando, mas não tenho como ir aí, tô desejando um brownie. E toda vida eu pensava, eu dizia, caramba, se eu atender essas pessoas que me solicitam delivery, então eu vou conseguir aumentar a minha venda, eu vou conseguir aumentar o ticket médio, né? Então eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer? No tempo não tinha B-Delivery, eu não tinha condição de assinar a carteira de entregador, nem se passava pela minha cabeça, eu não tinha essa maturidade de saber o que era isso. Mas vizinho a minha tia tinha um ponto de mototáxi, não sei se isso é comum na cidade de vocês, mas aqui em Mossoró tem bastante. E aí são vários motoboys que ficam lá nesse ponto e as pessoas chegam e dizem, quero ir lá em tal canto, e ele faz a corrida para a pessoa. Só que ele faz corrida de gente, né? Até eu chegar, porque eu cheguei lá e perguntei, moço, quanto é que você vai deixar ali um negócio pra mim lá no Santa Delmira? E ele diz, eu vou de R$8. E esse valor eu passava para o meu cliente, então eu só repassava. Eu dizia, fulano, olha, você quer marmiquinha de brownie? Mas o rapaz disse que deixa aí por R$8. E fulano dizia, eu quero. Era tão informar, minha gente, que pra fazer o delivery eu pegava um canhoto de tia Maninha, que tinha lá o ateliê Silhueta, que tinha lá o negócio pra ter mania anotar as calças, as blusas que ia consertar, aí tava eu botando uma marmitinha de brownie, pra entregar na rua tal, não sei o que, R$8. E eu chegava lá e dizia, fulano, olha, você vai deixar isso aqui pra mim e você vai cobrar do cliente tantos reais. E ele dizia, vou. E aí eu dizia pro cliente, fulaninho, o entregador já saiu. E isso eu comecei a fazer e comecei a divulgar para o meu cliente. Lembrando, voltando à palavra constância, né? Eu comecei a postar no Instagram, do jeito que eu postava os doces, lá nas observações, eu dizia, tô aqui no ateliê Silhueta com doce disponível à pronta entrega e delivery.
Então aquilo ali já ficava na cabeça das pessoas. Caramba, tem delivery. Então já facilita aqui meu serviço, então eu vou pedir. Então isso gerou um valor agregado, quando eu falo que eu colhi frutos até hoje, porque desde que eu abri a loja física, minha gente, o delivery da Império é o faturamento de uma loja. Se a gente quisesse ficar só com delivery, era um faturamento de uma loja. Então por que eu colhi frutos? Porque o meu delivery ele se consolidou. Como é que a Ana quer dizer se consolidou? O meu cliente ele pode escolher a Império, ele pode escolher o delivery da Império, porque ele sabe que através através desse serviço que a gente oferece, é um serviço que a gente agrega valor, é um serviço que não começou ontem, é um serviço que a gente já errou muito, mas que hoje a gente vive em constante evolução, de sempre estar querendo atender o cliente com o máxima satisfação possível. Mas isso só foi possível porque eu comecei fazendo lá no ateliê de costura do centro. Então, gerou experiência, né? Para o cliente, ele sabe todo o processo que tem por trás, né? Então, eu comecei a colher frutos também naquele momento, de ter muito cliente, de tinha pessoas que iam lá na ateliê de costura do Tia Maninha só para me procurar. Quando eu dizia assim, Ana do Doce tá aí? Tá, não, vale que pena, quando eu não ia, né? Então aquilo ali gerou muito valor agregado para minha marca sempre estava na boca do povo, porque fulaninho lá de tal canto comprava minha marmita de brown, gostava e já falava para cicrano. Então no outro dia já se juntava duas pessoas que trabalhavam numa loja do lado e já ia lá me comprar. E a minha cabeça sempre a mil, trabalhando para inovar. Amanhã já fazia umas empadas salgadas e já estava vendendo. E quando sobrava, já estava vendendo na faculdade também. E não ficava só na minha sala, ia para as outras salas. E meu tio também oferecia para a turma dele. Então, assim, eu sempre estava querendo para mostrar para as pessoas que elas tinham que provar o meu doce. Porque desde a primeira vez que eu fiz, minha gente, que eu provei aquele brownie, eu disse, Senhor, foi tipo aquela cena de filme, assim, veio uma luz, né? E eu fiquei, Senhor, eu tenho certeza que esse é um presente do Senhor na minha vida. E a partir de hoje eu vou mudar vidas através dessa receita, né? Não só dessa, porque lá na Império tudo é bom, né? Fato. Mas foi uma coisa tão maravilhosa que eu precisava compartilhar com as pessoas. Eu disse, gente, vocês têm que provar isso aqui. Prova isso aqui. Se você não gostar, eu lhe dou seu dinheiro de volta. Eu sempre fazia até essa brincadeira com os clientes. E os clientes, quando provam, sentem e dizem, caramba, que coisa gostosa. Então, a minha vontade incessante de querer que as pessoas provassem era justamente porque eu sabia, eu gostava de ver a reação das pessoas quando provavam e diziam, caramba, Ana, realmente isso aqui é muito gostoso, né? Então, com isso, a gente colheu muitos frutos. Passando esse momento do ateliê de costura, veio o meu segundo desafio, né? Que foi quando minha tia precisou vender o ateliê de costura. Inclusive, eu sempre fui muito ousada, sempre fui muito inquieta. E eu queria que as pessoas acreditassem nas minhas loucuras, né? E aí a minha tia foi vender, gente. Engraçado é porque eu sempre queria fazer tudo e não tinha nada, assim, não tinha nada a meu favor. Primeiro, o mais importante, recurso financeiro. Coitada, não tinha nada. Chegar a Tia Maninha, eu vou vender o ateliê de costura. Quem era a primeira que dizia que ia comprar? Eu vou comprar. Eu ganhava no tempo a pensão do meu pai. Eu dizia, Tia Maninha, mulher, eu ganho minha pensão, Tia Maninha, por favor, me venda, eu lhe pago. Tia Maninha, Nelisa, eu não tenho como vender, mulher, você não tem como ficar com esse... E eu já tava pensando 1 milhão de coisas que eu ia fazer. Eu disse, tia, eu vou continuar com o ateliê de costura. Pia, eu vendendo doce, querendo já entender de costura. Eu vou ficar com o ateliê de costura e vou vender os doces. Mas foi a melhor decisão que a Tia Maninha fez, não vendendo pra mim, né? Porque com essa venda dela pra outra pessoa, eu tive um desafio, né, de permanecer lá. Não consegui permanecer lá. E aí, depois que eu já tinha ajeitado o meu cantinho lá, tava tudo lindo. A moça chegou pra mim e disse, Ana, eu vou ter que lhe cobrar um aluguel, né? E eu sempre tive tanto medo, gente, vocês não tem noção. A pessoa falava aluguel, era assim, motivo pra eu ir embora. Se você quisesse me expulsar, falasse aluguel perto de mim. Eu sempre tive muito medo, né? Eu tive que abrir minha cabeça realmente para entender que é necessário. E aí a moça disse, Ana, olha, eu vou precisar, né, dessa ajuda, porque tá difícil e tal. E aí eu pensei, não, infelizmente, eu tenho que pagar a conta de energia lá de casa, eu não vou conseguir me comprometer com um aluguel, né? Então eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Isso era em dezembro de 2016. E aí, graças a Deus, a gente teve muita encomenda. Eu e mãe aqui ficamos até o dia 24, até 8 horas da noite, fazendo doce, fazendo torta brown, fazendo tudo que vocês imaginarem. A gente vendeu muito por encomenda. Eu consegui arrecadar R$2.000. E aí eu pensei, mãe, em dezembro a janeiro as pessoas se mudam para Tibau. Eu já não estava indo pro centro, né? Porque eu já tinha dito à mulher que eu ia resolver e dizia a ela.
Então eu disse, alguma coisa eu tenho que fazer. Os boletos não vai parar de chegar, né? Boleto desde sempre, viu, gente? Essa é uma coisa que faz parte já do meu DNA. Então, assim, as contas não vai parar, não vão deixar de vir e eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu tinha participado de uma feira e tinha visto um carrinho de doce, a coisa mais linda, que é até da minha amiga Simone, a gente virou amiga. E eu disse, eu vou mandar fazer um carrinho de doce igual aquele e vou vender no verão de Tibau. E aí João Vitor já pensou, Ana, você tem certeza? Eu disse, tenho. Vamos atrás de comprar esse carrinho. A gente foi atrás de comprar, não conseguiu. Até que apareceu um abençoado no meu caminho. Disse assim, Ana, fulano de tal faz esse carrinho. E eu fui bater lá. Cheguei lá, o nome do homem era Geladeira. Depois que eu descobri que o nome dele era Vanderside. Aí eu disse, Vanderside, olha, eu tô precisando de um carrinho pra você me entregar até dia 31 de dezembro. E eu quero o carrinho assim, assim, assim. Mas eu também só tenho R$1.500. Ele, não, tá certo, eu faço. Você me dá R$500 e o restante você parcela no cartão lá na Casa dos Ferros, que é uma loja que vende ferragem aqui de Mossoró. Eu depois está fechado. Gente, mandei fazer esse carrinho. Eu lembro que eu abri a loja até pagando os ferros desse carrinho. Vocês acreditam? Mandei fazer o carrinho, fui pra Tibau, né? A gente começou indo pra Tibau na quinta-feira, 3 horas da tarde. No primeiro dia, não lembro se era uma quinta, sei que era dia 31 de dezembro de 2016. A gente fez tanto do doce, a mala do carro de João Vitor era pequena para tanto doce. E o carrinho, gente, era tão trabalhoso, tinha que tirar vidro, sei que precisava uns 3 anos para poder ajeitar esse carrinho. João Vitor ficar virado, né, que ele detesta pegar peso. Aí chegou lá, depois que a gente tava todo mundo suado, no sol, né, a gente ficou numa calçada de churrascaria. Não vinha simplesmente um pé de pessoa. Nesse dia a gente vendeu uma marmitinha. João Vitor olhou para mim e disse assim, Ana, você tá vendo esse trabalho todinho pra pessoa ganhar R$8 nessa marmita? Disse assim, João Vitor, meu amor, hoje ainda é dia 31 de dezembro, olha, ainda tem um mês de janeiro todinho pra me vender, né? Então já não foi motivo de eu ficar triste nem nada, pelo contrário. Quando foi no outro dia de primeiro, o povo, todo mundo de ressaca, porque tinha bebido na virada do ano. Então o pessoal ia até a casa do meu avô, a gente já tava em Melancias de Baixo, o pessoal me ligando, Ana, eu quero o brown, onde é que você tá? E de repente tinha uma fila de gente comprando doce lá na casa de vovô. E eu estava vendo, João Vitor. E eu senti que ali o verão de Tibau ia ser inesquecível. Colhi muitos frutos do verão de Tibau, né? Porque Tibau é uma praia turística, então vai muita gente de todo lugar do Brasil. Então meus clientes eram muito recorrentes. Quem ia na quinta, ia na sexta, no sábado e no domingo. Os primeiros dias a gente fazia uma produção imensa, né? Nesse tempo eu já tinha pedido para a mãe sair do emprego para trabalhar comigo, né? Que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, porque a minha mãe trabalhava para essa minha tia, né? Então eu já tinha pedido, mãe, peça as contas, já tinha pedido a Deus, tinha sentido que 2017 era o ano da Império, prometi isso à minha tia preocupada, com medo, porque aqui na minha casa a única fonte de renda era o salário de mãe. Então quando a mãe sai do emprego, não tem renda nenhuma, né? A gente tinha que apostar nos doces. Então a minha tia se preocupou, conversando com meu tio, eu tô preocupada porque Neidinha saiu do emprego e não sei de que é que elas vão viver. E eu disse, tia Maninha, vai dar certo, sabe por quê? Porque esse ano 2017 é o ano da Império Doce. E eu tô falando pela boca de um anjo, porque aconteceu. E quando eu fui orar de noite, quando eu saí lá da casa de Tibau, eu disse assim, mãe, Deus, olha, eu não sei, Deus longe de mim tá sendo agoniada, o senhor sabe a filha que tem, que eu sou meio agoniada mesmo, mas longe de mim, tá pedindo pro senhor acelerar aí alguma coisa que você vai mandar, né? Mas por favor, se pudesse ser nesse ano 2017, porque eu acabei de prometer a minha tia tá preocupada, eu acabei de dizer a ela que esse ano era o ano 2017. Gente, não tinha noção do que Deus vinha preparando no meu ano, na minha vida, né? Então, assim, o começo do ano já foi maravilhoso. A gente colheu muitos frutos com essas vendas de Tibau. Quando eu voltei de Tibau, o meu carrinho ficou parado aqui na casa da minha mãe, levando sol, e eu já tava com o carrinho parado, sem dinheiro, porque eu não conseguia juntar capital de giro, né? Não conseguia de jeito nenhum. Tinha dia que eu tava rica, tinha dia que eu tava pobre. Um dia eu tinha R$1.000, aí pagava um boleto de 800, sobrava 200. Aí a mãe ligava, faltou leite condensado. Só dava pra comprar uma caixa de leite condensado. Era sempre nessa pindaíba, era só vivendo da misericórdia. Ah, dava pra pagar aqui uma conta de energia, ótimo. Sempre tinha, mas era naquela escassez. Toda vida que eu ia orar de noite, eu dizia, Deus, que o Senhor me dê sabedoria para eu fazer da Império uma grande loja, porque eu não aguento, eu sou muito preocupada, sou muito ansiosa, então eu vivia numa constante preocupação. Eu me preocupava porque minha mãe tinha saído do emprego e agora não era só eu, era ela, eu e meu irmão, né? Então era 3 bocas para dar de comer.
Então, além de energia e água, aqui na minha casa eu sempre me preocupei com o básico, né? Porque era constante. A gente teve uma vez que passou 3 meses com conta de energia cortada. Então, assim, o básico eu me preocupava. Me preocupava com tudo isso. Então, imaginem a responsabilidade da minha mãe ter um salário de R$ 900 e precisar sair porque eu pedi para ela viver o meu sonho comigo, né? Então, imagine a responsabilidade que eu carregava nas minhas costas. Então, eu não dormia, tinha de noite, que eu passava a noite orando, pedindo a Deus. Deus, botei um ar-condicionado no meu quarto e eu dizia: Deus, eu tenho fé que um dia eu vou ligar essa central e não vou acordar às 5 horas da manhã preocupada, desligando, com medo, porque se a energia passar R$ 200 eu não consigo pagar. Então, eu me preocupava com tudo, todo e qualquer coisa eu me preocupava, eu tinha medo, né? Então, sempre que eu ia orar, eu pedia que o Senhor me desse sabedoria. Eu não quero nada, não almejo grandeza, não. Eu só quero fazer da Império uma grande loja para que eu consiga ter sabedoria para isso, né? Então, assim, nesse ano 2017, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu não tinha noção da providência, né? Da vitória, das conquistas que Deus ia colocando no meu caminho. 2017 foi a inauguração da nossa primeira loja. Quando eu voltei de Tibau, eu não tinha o canto para vender, eu não tinha venda pronta entrega e eu estava sem carona para ir para a faculdade. Só que eu já tinha chegado num nível de clientela, de pessoas que me compravam diariamente, que isso me dava o direito de simplesmente o cliente ligar e dizer: não, eu não tenho doce à pronta entrega. Eu não tinha cara para dizer isso para o cliente. Então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que arrumar um jeito de vender, né? E aí o meu tio me ligou e disse assim: Ana, por que tu não vende aqui no posto que eu trabalho? Ele trabalha num posto de gasolina que ficava num bairro que não era muito central. E eu disse: não, tio Joel, olha, aí não vai combinar comprar eu vender meus doces, não tem nada a ver, mas eu vou ver aqui. Aí ele: tá bom. Só que eu lembrei que tem outro tio meu que trabalhava no centro, numa loja muito na avenida principal do Mossoró, inclusive era a rua depois do ateliê que eu vendia. E eu liguei para o tio Gilmário, eu disse: tio Gilmário, o senhor deixa eu vender doce na calçada aí da Transfusão? Ele deixa. Você deixa eu guardar o carrinho, né? Porque aqui em Mossoró tem uns camelô que vez ou outra o pessoal bota pra correr, sabe? A polícia, a fiscalização chegou, isso é uma das coisas até que vocês me preocupam sempre. Então, o meu medo era a fiscalização chegar, porque, tipo, o carrinho era muito pesado, eu não conseguia carregar só. Então, chegasse qualquer coisa, eu tinha que abandonar. O carrinho tinha que ficar lá e eu ia correr, ia me esconder, ia fazer alguma coisa. Então, a minha preocupação era até essa, viu? Imagina o nível, né, da loucura da pessoa. Então, eu liguei, eu disse: Mário, olha, se acontecer qualquer coisa, esse carrinho é seu. Aí, tá certo, pode vender aí na calçada que dá certo. Então, no outro dia, eu comecei a vender doce numa calçada, uma troca de óleo. Ficava no sol, o chão era só óleo, era só os mecânicos lá e eu vendendo minha pizza de brownie de R$10 de Nutella, Kinder Bueno e Ferrero Rocher. E ficava lá sentada num banquinho do lado do carrinho, passava o dia correndo de dentro da loja pro carrinho, dentro da loja pro carrinho. E postando na rede social. Como eu tinha saído do centro, eu não tinha mais o ponto de mototáxi lá do meu lado. Mas aí a Ana Brown, sempre muito esperta, pegou o número dos mototáxis mais desenrolados. Então eu ligava: Wellington, você quer fazer uma entrega aqui pra mim? Ele: quero. Então ele passava o dia todo fazendo entrega pra mim. Tinha gente que ia lá e dizia assim: vale, ela tá aqui mesmo. O pessoal ia, aí eu dizia: tô aqui vendendo. Vale, fulano me disse, eu não acreditei não. A pessoa ficava com vergonha por eu estar lá vendendo. Eu acho que por dó me comprava: pois me dê aí uma pizza de brownie. E aí eu dava e vendia. Então aquilo as pessoas foram criando memória, né? Essa constância de eu estar sempre publicando, sempre divulgando. O cliente foi entendendo que eu tinha produto disponível à pronta entrega, que eu atendia delivery, que eu estava sempre disponível, que eu trabalhava com qualidade, porque toda e qualquer matéria-prima diferente que eu conseguia comprar, eu estava lá mostrando. Então, todas essas informações iam ficando sempre presentes na cabeça do cliente. É aquilo que eu digo: o cliente, o consumidor, ele precisa de um tempo para assimilar toda e qualquer informação. Mas para assimilar, ele precisa de constância. Então, todos os dias, vocês têm que postar foto dos seus doces, do que você for fazer. Se você oferecer o que você quiser para oferecer para o seu cliente, você tem que ter constância. E aí eu comecei a vender, né? A minha rotina era a mesma, produzia de manhãzinha, começava a vender de segunda a sexta, de 1 às 5 horas da tarde. Saia de lá, meu tio me buscava e eu ia pra faculdade. E aí esse meu tio que trabalhava lá, olhou pra mim e disse assim: Ana, você não vem no melhor dia, que é dia de sábado? E eu disse: não, tio Gilmar, pelo amor de Deus, dia de sábado de manhã alguém vai comprar doce, ele é o dia que mais dá movimento aqui.
Então lá vai eu começar dia de sábado também. Dava 8, 9 horas da manhã, eu tava lá vendendo doce, uma rua de carro. Eu tinha que estar arrastando meu Império Móvel, porque graças a Deus sábado realmente lá é muito movimentado. Então eu ficava com o Império Móvel de um canto da loja, aí chegava um carro, aí eu vinha pro meio da loja, chegava outro carro, eu vinha pro outro canto, e era toda hora desse jeito com o Império Móvel vendendo. Então as pessoas estavam passando lá, como é uma das avenidas de Mossoró, então a pessoa estava passando por conveniência, vai lá, não tá ali, então vou comprar um bolo a ela. Então me comprava aquele bolo e já avisava para outra pessoa e fazia o delivery também. Então dia de sábado, gente, eu vendia muito, vocês não têm noção. Vendia muito, que eu saía de lá sem nada, era um dos dias que eu mais vendia. E quando eu saí de lá, nos últimos meses, estava tão constante de vendas, que quando eu saí de lá, quando eu vinha pra casa, tinha cliente que às vezes não dava tempo ir lá, ainda vinha aqui em casa, lembra, mãe? Tinha gente que vinha da Nova Betânia comprar aqui, né? Não, Ana, que eu tô desejando esse bolo de pote, eu tô desejando esse brownie. E vinha de lá pra comprar aqui. E eu sempre naquele princípio de inovação, criatividade, toda hora. Mãe ama endoidar na cozinha, então todo dia ela trocava o morango. Ana, olha esse aqui, esse morango antes eu botava ele reto, agora eu tô botando ele torto. Olha aí como ele ficou show. E aí eu ia nas ondas dela, tirava a foto, fazia vídeo e realmente tinha ficado show, o cliente comprava, o cliente ficava louco, queria porque queria. Então ela inventou din-din, ela inventou empada até garrafinha. Sabe aquelas garrafinhas que tem de pedacinho do céu, de morango, de groselha? Até garrafinha a gente vendia aqui. E eu postava no Instagram, só que não era uma simples garrafinha que você comprava em qualquer bodega. Era a garrafinha da Império Doce que tinha gostinho de infância. Então eu tinha um cliente que vinha lá na Nova Betânia comprar garrafinha de din-din aqui no Van Rosado e pagava R$ 2,50 na garrafinha, pagava R$3 no din-din. Então é tudo da maneira que você comunica, é tudo da história, do agregado de valor. Por isso que eu bato tanto na tecla, gente, de vocês mostrarem quem vocês são de verdade. Não só postar foto daquele brownie. As pessoas gostam de ver o processo, as pessoas gostam de ver o processo de execução, gostam de conhecer a história, gostam de saber de onde você veio. Então esse bate-papo é até importante para mostrar a vocês que do jeito de muitas, né, pessoas que estão começando, eu também comecei sem saber de nada. Até hoje eu não sei de muita coisa, mas a gente tá aqui, né, assim, disposto a aprender. Mas a gente começa sem saber de nada, sem ter noção de nada, sem seguidor, sem engajamento, sem nada. São coisas que a gente adquire com o tempo, né? O tempo, ele gera experiência, ele gera muito... Agora eu esqueci a palavra. Chega, Luísa. Desculpa, gente, fiquei nervosa. O tempo, ele gera experiência, a gente consegue passar... Luiz não tá nem aí porque eu tô dizendo, né? Eu falei, né? O tempo ele consegue passar conhecimento, consegue passar experiência, e isso é muito bom quando a gente consegue mostrar isso para o nosso cliente, para o nosso seguidor, para onde a gente for comunicar para os nossos clientes, né? Então, depois de todas essas experiências, esses desafios, no ano 2017, esse tempo que eu passei na transfusão, veio a minha Páscoa, né? Que foi a Páscoa que eu mais vendi. Eu vendi mais de 600 ovos aqui, a gente fazendo aqui na cozinha da minha mãe. Botei minha prima, botei meu tio, botei a mulher do meu tio, todo mundo para trabalhar. Todo mundo trabalhando aqui, a gente vendendo ovo e fazendo produção. Consegui arrecadar bastante capital, né? Como eu sempre digo para os meus clientes, a gente consegue juntar capital de giro, não é na venda do dia a dia. Graças a Deus, hoje em dia, com o aumento de pessoas que procuram por doce, a gente consegue juntar capital com a venda de dia a dia. Mas a gente tem que aproveitar essas datas comemorativas para conseguir engordar o capital, né? Numa data dessa, numa Páscoa, no Natal, você consegue manter um capital de giro alto. Então, a partir dessas datas comemorativas, é que a gente consegue fazer isso, né? Então, nessa Páscoa, eu consegui juntar... eu ganhei muito seguidor, porque a gente fez um marketing pesado em cima. Ao invés só das fotos, eu já gostava de gravar uns vídeos, de fazer umas coisas diferentes. Então isso gerou muito valor, isso gerou uma experiência muito positiva e gerou uma troca para a marca Império Doce, né? Eu já me mostrava no story. Então, da Páscoa até setembro, que foi a abertura da loja, minha gente, se eu for descrever para vocês até hoje, quando eu vou me ajoelhar toda noite para orar a Deus, eu fico assim impressionada com a grandeza, com a quantidade de coisas que aconteceu na minha vida rápido, né? Pra quem vê de fora, tem gente que diz, vixe, foi ligeiro, né? Mas pra mim, só eu sei, né? Só a gente que tá de dentro, a gente sabe as lutas, né? Da gente que tá todo dia lutando pra atingir nossas metas, nossos objetivos.
Mas eu sempre digo que quando a gente encontra nosso propósito, né? Quando a gente consegue se conectar a nossa vontade com a de Deus, as coisas ficam mais leves, realmente as coisas começam a fazer um sentido diferente. E com a Império foi isso, né? Eu defini o meu objetivo, eu senti que aquele objetivo estava em sintonia com o de Deus e eu lutei. Ele me mostrava as opções, né? Me mostrava as oportunidades e eu ia seguir em frente e dava certo, né? Acredito que não só comigo, mas vocês também já cogitaram algumas vezes oportunidades serem perfeitas e muitas das vezes não eram, né? Sempre alguém dizia, Ana, tem um ponto ali, ó, sua cara. E eu ficava feito louco, começava a ir nos bancos, fazia de tudo, achando que realmente tinha chegado o meu momento, né? Só, minha gente, que não era o meu momento. Quando as coisas tendem a acontecer, as coisas acontecem naturalmente. Quando vem de Deus, gente, não importa a gente querer acelerar, não importa a gente querer fazer da noite virar dia. Quando é pra ser, quando Deus ordena para que aconteça, acontece. A loja a gente inaugurou, a gente fez a ambientação da loja em um mês. A gente tinha fornecedor de imóvel que dizia que ia entregar com 3 meses. O meu fornecedor, ele me entregou com 20 dias. Então, assim, quando tem de acontecer, não adianta, né? Quando é para ser seu, é seu. Deus encaminha o melhor jeito para chegar até você. Então, muita gente me perguntando como foi que você sentiu, já partindo para essa parte das perguntas na caixinha. Ana, como foi que você sentiu que era o momento de abrir a loja? É como eu sempre digo, se o seu desejo ele está em sintonia com o do Senhor, você vai sentir. Se você não passa um dia sem pensar na realização desse objetivo, dessa meta, se você faz por onde, se você tem certeza que através desse seu objetivo você vai conseguir impactar a vida, seja através dos seus colaboradores ou através dos seus seguidores, tudo tem que estar em sintonia perfeita com o do Senhor, para quando chegar a hora certa você sentir, saber que a oportunidade é perfeita, então tudo começa a acontecer naturalmente. Foi assim com a loja, foi assim com o centro técnico, foi assim com reforma, foi assim com tudo que aconteceu na minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então por mim as coisas eu fazia para ontem. E toda vida que chegava uma pessoa com uma oportunidade nas minhas mãos, por mim eu aceitava de cara toda e qualquer uma. Mas eu hoje tive amadurecimento depois de fortalecer a minha fé, né? Através de palavra, de oração, de louvor. Eu consigo definir, eu consigo sentir quando é para ser e quando não é. Para tomar a decisão do centro técnico aqui, eu demorei mais de mês vendo outra opção, né? E eu queria negar o meu coração, eu queria fazer com que aquela outra opção fosse de Deus. Então eu ficava, Deus, olha, como vai ser legal. Eu ficava tentando convencer, através das minhas palavras, tentando convencer. Deus, olha, esse é o momento para mim abrir meu centro técnico, aqui eu vou conseguir aumentar minha cozinha, não sei o que, isso aqui. Então ficava tentando mostrar as situações que iam ser favoráveis para mim. Mas eu achava que era favorável para mim. Eu achava que ia ser. Que eu estava vivendo aquele momento, estava vendo o que é que aquilo ia me dar de retorno. Gente, passei um mês inteiro e não, olha, as coisas não andavam, as decisões, as reuniões não davam certo. Eu não conseguia tomar a decisão e eu disse, Deus, eu vou terminar o ano 2019 com essa decisão tomada, seja para boa ou para ruim. Não tomei a decisão no ano 2019. E mãe dizia, Ana, mulher, você não já viu que não é pra ser? Eu dizia, mulher, mas tenha calma, porque às vezes o sinal de Deus ele pode demorar um pouco, né? Então vamos dar o tempo dele, que as coisas vão se acalmar e eu sei que vai ser lá. E aí, ó, num dia que eu tava de folga, eu vim aqui pra essa cozinha. Mãe tava fazendo uns brownie aqui, fazendo almoço pra gente almoçar. E quando eu entrei nessa cozinha, que eu vi ela aqui com a batedeira fazendo os brownie, uma mesa aqui cheia de brownie. E aqui, rodando tudo perfeito, eu olhei, eu disse, mãe, eu vou fazer um curso aqui. E mãe disse, faça, eu disse, vou. Aí eu peguei meu telefone e gravei uma story. Gente, olha aqui, minha cozinha. Vai vir um curso aqui, vai vir um masterclass da Ana Brownie. E vai ser aqui na cozinha, no centro técnico da Ana Brownie. E aí, minha gente, as coisas começaram a se encaminhar, parece que era Deus dizendo assim, Ana, agora você entendeu que é pra ir, é aí onde você vai inaugurar. Então, de repente, foi 15 dias para isso aqui ficar pronto. De repente, Érica, a arquiteta, já estava aqui medindo. Então, as coisas começaram a acontecer natural, sem eu precisar me preocupar, sem eu precisar endoidar, sem eu precisar achar que não ia dar certo. Quando eu sei que as coisas é dele, eu não me preocupo porque eu sei que tudo vai se encaminhar, tudo vai acontecer naturalmente, tudo vai acontecer perfeito.
Então a gente tem que aprender e esperar, né? Processo, desafio, tudo isso todo mundo passa, seja em qualquer área da sua vida, todo mundo passa por isso, né? Mas a gente tem que estar aberto a escutar, a entender, né? A entender o agir de Deus na nossa vida. Então, com a Império não foi diferente, né? Até hoje, toda e qualquer decisão que eu vou tomar, eu sempre gosto de me ajoelhar, perguntar a Deus, essa decisão, eu não tô sendo egoísta, eu tô realmente agindo em sintonia com o Senhor. Eu sempre, tudo que eu vou fazer, eu penso, o que é que Deus faria, né? Então, por isso que eu consigo ter empatia, por isso que eu consigo se colocar no lugar do meu cliente, no lugar do meu colaborador. E graças a Deus isso tem me ajudado assim de uma maneira muito grande, né? Porque eu consegui não só realização profissional, mas também muitas coisas na minha vida pessoal também, né? Eu consegui amadurecer, consegui lidar com ansiedade. Então, tudo isso é através da minha fortaleza, né? Que é a minha família, meu Deus, né? Meus amigos, vocês, meus seguidores. Eu fico muito feliz com todo esse carinho. E aí, depois da abertura dessa primeira loja, né? É como se não bastasse eu achar que Deus já tinha assim, realizado o ápice na minha vida. Ainda veio toda essa demanda dessa outra parte, né? Dessa outra realização profissional, que é a Ana Brown Cursos e Consultorias, né? Eu comecei a ter solicitações de alunas que queriam fazer estágio na minha cozinha, né? De consultoria. Eu lancei o meu primeiro e-book online, eu mesma fiz o e-book. A minha sogra sempre teve muitas receitas, então ela me deu as receitas. Eu lancei o e-book, vendi mais de 400 apostilas, eu enviando um por um. Eu viajei para Parnaíba, passei uma semana treinando uma equipe que queriam montar uma doceria. Então eu dei aula em stand, as coisas que eu tanto almejava, que eu tanto pedia a Deus, começaram a acontecer. Por isso que eu digo para vocês, é só crer. Quando você faz a coisa certa, entende que Deus está na frente, entende o tempo de Deus, as coisas dão certo, né? E tudo isso que eu colhi, que eu vivi, ministrando aula nas cidades, eu sabia que eram grandezas que Deus estava realizando na minha vida, né? E eu sou muito grata a Deus. Hoje também a gente conta com a reforma, né? A Império Doce Loja Conceito. E eu sou muito grata, né? Muito maravilhada a Deus, por mais que a gente esteja passando por um momento tão crítico, né? Que é esse de pandemia, a gente sabe que é uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, mas Deus tem me dado força, né? Tem sido minha fortaleza, a gente tem conseguido passar por tudo isso, inclusive a gente conseguiu até contratar mais funcionários, né? Então eu me sinto muito, muito feliz, muito agradecida por tudo que Deus tem realizando na minha vida, minha gente. E aí, Lívia, eu queria ativar os comentários aqui agora. Oi? Nós temos mais ou menos 10 a 15 minutos. Aí, se por acaso cair, se a gente retorna novamente. Tá. Gente, e aí, vamos para as perguntas, tá? Pra gente dar uma finalizada aqui, porque eu acredito que a gente só vai ter mais 10 minutos, né, Luiz? Mas aí a gente vai retornar para responder as perguntas. E aí, meus amores, é isso, né? Eu vejo que vocês têm muitas dificuldades também nessa parte de produção, né? Muita gente fala comigo aqui, ó, tem todas as perguntas anotadas. Ixi, gente, eu vou revelar meu segredo. Olha as perguntas anotadas aqui, gente. É porque eu quis ser chique, assim, ó, com a plaquinha. Mas, ó, as perguntas tá aqui na minha cabeça, viu? Porque foram 2 semanas. Foram 2 semanas de caixinha de pergunta. E eu fiquei muito feliz, né, por essa possibilidade de estar ajudando vocês. Seja através da parte de produção, mas também na parte de delivery, né? Vocês têm muitas... Eu vejo que vocês... tem muitas dificuldades nessa questão de como começar um negócio. Eu sempre falo para vocês, a gente tem que realmente se planejar, né? Antes de abrir uma loja, ter um plano de ação, fazer tudo bem direitinho. Porque o meu jeito, eu comecei errado, deu certo. Mas a gente pode diminuir esse tempo para que dê certo mais rápido. Se você agir direitinho, né? Fazer um plano de negócio, se você precificar todos os seus produtos, se você saber fazer o marketing correto dos seus produtos, né? Saber entender qual é o seu público-alvo. Se a gente conseguir fazer tudo isso certinho, o tempo que você vai conseguir atingir os seus objetivos vai ser mais curto. O meu foi 6 anos, né? 6 anos, comecei em 2014, a gente tá em 2020, vai fazer 7 anos agora em janeiro. Então foi muito tempo. Eu sou grata a Deus por todo esse processo, né? Que fortalece, né? A gente aprende.
Mas a gente pode talvez diminuir esse tempo se a gente seguir os passos direitinho de fazer um planejamento, né? Conseguir prever demanda, conseguir ter uma produção padronizada. A gente consegue fazer tudo isso com um plano de negócio. Meus amores, e aí agora vamos para perguntas e respostas. Falta quanto tempo, Luiz? Aparecer pra você quando tiver Então vamos lá, minha gente. Pode mandar as perguntas. Vamos lá, vocês estão muito paradas. Cadê as perguntas? Porque eu tô aqui, olha, no 220. Oi? Tem uma caixinha de pergunta embaixo para o pessoal para fazer por ela. Onde é, gente? Não aparece. Muito obrigada, meus amores. Eu tô tão feliz. Lívia, tirou outro print aí, porque agora tá em 2.000 visualizações. Ai, como Deus é bom. Cadê o print? Peraí, eu vou tirar eu mesma, né? Porque Lívia... Minha filha aqui atrasada, tem que esperar. Ó, gente, que lindo. Com a plaquinha aqui, que tá cheia de perguntas. E aí, minha gente? Sim, ó, outra coisa. A live vai ficar salva, tá? Mas só até amanhã, né? Deixa eu só ouvir aqui minha equipe. Como é? Equipe. Ó, tem muita gente perguntando, meus amores, sobre a receita. Quinta-feira, né? Inclusive, essas lives, a gente vai ter um encontro, né? Durante essa semana. Começando hoje. Vou já abrir um champanhe aqui pra comemorar, né? Que tá começando hoje. E aí, amanhã e quarta, eu vou ter 2 convidadas especiais. E na quinta, a gente vai aprender nossa irresistível taça gelada de morango. Vocês não têm noção, minha gente. Vocês vão vender tanto, Vocês vão me agradecer. Eu já tô vendo vocês mandando no direct. Ana, depois que eu fiz essa taça gelada, minha vida mudou. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí, vamos lá. Eu fiz curso sim, Cristiano. Eu fiz curso com Mara Cake, meu curso de chantininho. Foi com Mara Cake, eu acho que foi em 2015. Conheci Mara, amei, né? E ela virou minha amiga. Eu sou muito grata por tudo que ela já fez na minha vida, né? Por todas as aulas no stand dela. Maravilhosa como sempre. E ano que vem, Mara Cakes Fair tem muitas novidades, né, minha gente? Que minha equipe aqui tá dizendo que eu não posso falar mais, né? A novidade é só pro ano que vem, né? Eu fico doida porque uma pessoa ansiosa não pode guardar segredo, mas eu vou ter que guardar. Marcela, eu tô morrendo de saudade de você também, viu? Meus amores, então, muito obrigada, viu? Eu tô esperando as perguntas de vocês, mas vocês não estão perguntando, eu acho que vocês não querem. Tem pergunta? Pois vá me dizendo aí. Peraí, minha equipe vai falar, como é? Alô? Pronto. Gente, Luiz deixou ficar mais 10 minutos aqui respondendo as perguntas de você. Peraí. Ana, faço os brownies, peguei a receita da internet, mas a massa dela fica muito densa, muito pesada. Evelyn, você tem que verificar, né, o porquê da massa ficar densa, se é a quantidade de ingredientes que talvez não esteja em equilíbrio, né? Verificar o porquê que essa massa não tá ficando perfeita, né? Mas o brownie realmente ele é um pouco mais trabalhosinho de dar ponto do que bolo, mas com fé em Deus vai dar certo. Como foi minha experiência com Paula Larissa? Gente, Paula é minha amigona, né? Paula viajou de Brasília. Oi. Paula viajou de Brasília pra vir aqui me ver, fez consultoria comigo. Ela e Eide são maravilhosos na minha vida. Peraí. Ana, como você fez? Mano, olhe, mulher, eu vou dizer, não tem vergonha. Vocês querem dificuldade maior do que boletos? Os boletos se vencendo, como é que vocês vão pagar? Mostrando o rostinho de vocês no story, mostrando o sanduíche que tá saindo, o bolo que tá saindo, o copo mousse que tá saindo. Oi? Como agir com a concorrência que não sabe precificar e vende bem mais barato que você? Gente, ó, pergunta aqui que o Luiz passou pra mim. Como agir com a concorrência que não sabe precificar e vende mais barato? Gente, se você tem segurança no seu produto, que você tem segurança na matéria-prima que você utiliza, que você sabe da qualidade que você oferece, então não tem por que ter essa insegurança nem se preocupar. Eu sempre digo que quanto mais a gente fica prestando atenção com concorrência, mais a gente desfoca daquilo que é o nosso. Então, assim, ó, tem que estar, para concorrente, a gente tem que estar assim, sempre focar no que é nosso, de inovar o que é nossos produtos e deixa a concorrência para lá, né? Não tem por que estar se importando com isso. O cliente, ele sempre vai até você, né? Se você tem segurança no seu produto, você tendo qualidade para oferecer, não só no produto em si, mas no serviço que você oferece, no atendimento, não tem para que se preocupar com a concorrência. Ana, medo de largar. Ai, meu Deus, de perto a pessoa fica... Peraí. Eu comecei agora... Quer o celular pra você estar lendo o celular? Me dê que eu volto aqui atrás da... Vixe, peraí. Finge que é ela. Ó, gente, eu vou ler aqui, tá? Ana, faço tudo sozinha, como me organizar. Gente, eu até postei, inclusive, esses dias, um quadrinho
que tem todos os dias da semana. Ontem eu estava até fazendo o meu planejamento semanal, porque eu postei para vocês e fazia tempo que eu não fazia o planejamento. Mas é muito bom, porque lá vocês conseguem colocar todas as suas obrigações, o que é que vocês têm que fazer, tanto da parte de produção, como na parte para tirar foto, como as contas que vocês têm que pagar, se eu tiver filho pequeno para buscar na escola, se eu tenho que fazer o almoço. Todas as suas obrigações vocês conseguem colocar nesse plano, vocês podem fazer mensal ou semanal, é mais fácil fazer semanal. E aí vocês colocando lá, fica mais fácil para vocês organizarem a vida de vocês por processo. Tipo, hoje, segunda-feira, eu acordei 7 horas da manhã, então vou fazer o café da manhã e em seguida vou bater todas as massas de bolos que eu tenho que bater hoje, segunda-feira, para me vender terça e quarta. Depois das massas eu vou fazer os recheios, então terça de manhãzinha eu já vou começar a fazer as finalizações. E aí você vai se organizando. No começo é mais difícil quando a pessoa não tem um hábito, mas depois que você tem um hábito de estar sempre se organizando, vocês vão ver que acontece natural, tá? Essa questão do planejamento semanal é de suma importância, tenho certeza que vai ajudar muito a vocês. E aí, mais alguma pergunta? Duas perguntas interessantes. Como foi que você entendeu qual momento certo para se cadastrar no iFood? Como foi que eu entendi o momento certo para me cadastrar no iFood? Gente, quem entendeu foi João Vitor. Eu confesso a vocês que eu sempre tinha muito medo, porque o iFood, apesar dele captar muito cliente, não sei se vocês já viram, as críticas dos clientes é assim, absurdo, né? Então eu via os restaurantes de grande porte daqui de Mossoró, que a quantidade de gente que esculhambava, isso me dava muito medo. João Vitor falava pra mim, eu ficava, não, João Vitor, não vamos colocar. Mas a gente sentiu a necessidade porque a própria pessoa do iFood, ela explica, é expansivo, você consegue captar cliente novo, então vamos fazer uma experiência. E aí, de tanto que ela falava com a gente diariamente, a gente decidiu fazer o teste. E sempre no começo tendo cautela, né, para não diminuir nota, para não ter comentários negativos. Então a gente sempre trabalhou muito para permanecer num padrão lá no iFood, né? Então, é lógico que já teve comentário negativo. Inclusive, essa semana teve mulher que disse: o sanduíche veio, a batata veio murcha, o sanduíche veio frio. A João Vitor até comentou: minha senhora, nem sanduíche aqui a gente vende, né? Então, a gente não sabe, né? Mas assim, a pessoa tem que lidar com crítica, né? Quando o cliente fala, se ele tem razão, a gente tem que ir lá, responder, mandar algum outro produto para o cliente. E uma das decisões de ter colocado, que foi João Vitor que quis, foi uma das melhores na loja, inclusive. O iFood, ele é um delivery assim com rotatividade muito alta e consegue ter um alcance de cliente muito bom. Próxima. Como você aconselha fazer para tirar foto sem ter encomendas? Como você aconselha fazer para tirar foto sem ter encomendas? Gente, inclusive, é uma pergunta muito boa. Eu fazia para mim mesma. Eu sentia tanta vontade de postar novidade que às vezes eu tava sem fazer nada, eu fazia uma receita, postava e saía dando na minha tia, no meu tio, né? E de lucro eu ainda tirava foto e postava na rede social. Então assim, vocês não têm que levar por esse lado pessoal de eu não tenho encomenda, então vai ser um dinheiro jogado fora, né? Já que o bolo eu vou dar para uma pessoa da minha família. Gente, pode ter certeza, se desapeguem disso. Uma hora você vai ser bem pago por esse bolo que você deu, né? Se desapeguem total desse negócio. Eu sei que é difícil a pessoa conseguir manter capital de giro, conseguir ter matéria-prima, tipo, não gastar matéria-prima para fazer aquele bolo. Mas não faz mal algum você tirar 2 dias da semana ou tirar um bolo da sua produção de encomenda para gravar um vídeo cortando a fatia, tirando o recheio e escorrendo. Pode ter certeza que aquilo ali vai lhe dar um retorno de você vender pelo menos um bolo. Se você não vender um bolo, você pode vir mostrar que eu lhe dou outro bolo, viu? Próxima pergunta. Ana, Oi? Fazer um delivery mais atrativo. A empresa que tem cobra um valor alto para pequenos quilômetros e acredito que perco muito cliente por isso. Vixe, esqueci já o começo da pergunta. Diga de novo. Como fazer o delivery mais atrativo? Como fazer o delivery mais atrativo? 1 minuto e 52 restante. Gente, esse negócio de minuto eu fico nervosa. Gente, olhe, nós vamos encerrar, tá, meus amores? E retorno. E aí a gente vai retornar para responder as perguntas, viu? Um beijo no coração. Aguardo todo mundo daqui a pouco. Não saiam daí não, viu? Cheiro.